Olá pessoal, estamos de volta com a nossa aula de Química Tecnológica, hoje com a revisão de estequiometria e tabela periódica. Estequiometria. A estequiometria é a forma de calcular as quantidades de reagente e produtos envolvidos em uma reação química. Ela compreende cálculos matemáticos simples para conhecer a proporção correta de substâncias a serem usadas. Um fluxo do cálculo estequiométrico é o seguinte: escreve-se a equação química, realiza o balanceamento da equação e, através de uma regra de 3, se relaciona os dados. Essa prática a gente vai ver mais adiante. Algumas definições sobre o mol. Mol é uma quantidade de medida utilizada para expressar a quantidade de matéria microscópica como átomos e moléculas. A quantidade de matéria presente em um mol é 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Sempre que estivermos trabalhando com um elemento químico, ou seja, um conjunto de átomos isótopos, deveremos utilizar a seguinte expressão: um mol de um elemento é igual a 6,02 vezes 10 a 23 átomos desse elemento. Mais adiante a gente vai ver o que são isótopos. Um mol representa o número 6,022 vezes 10 a 23, como a gente já viu antes ali, que se chama a constante de Avogadro. Exemplificando, então, se um mol tem 0,02 vezes 10 a 23 entidades, um mol de átomos terá 6,02.10 a 23 átomos, um mol de moléculas, idem, um mol de fórmulas, idem, um mol de íons, idem, um mol de elétrons, idem, porque essa unidade do mol tem essa constante junto. Vamos para uma prática. O cobre é um metal conhecido desde a antiguidade e é utilizado em cabos elétricos e em moedas, entre outras aplicações. As massas atômicas de seus isótopos estáveis, 69,09% é o cobre 63 e 30,91% é o cobre 66. Essas massas são 62,93 e 64,97 e 78, respectivamente. Calcule a massa atômica do cobre. As abundâncias relativas são essas entre parênteses. Antes de a gente começar a resolver esse exercício, vamos rever alguns conceitos. Massa atômica. A massa atômica do átomo depende do número de elétrons, prótons e nêutrons que o constituem. O conhecimento da massa atômica é de extrema importância no trabalho laboratorial. Na prática é impossível pesar um átomo, claro, mas conseguimos determinar experimentalmente as relações de massas entre dois átomos. Primeiro, deve-se atribuir um valor de massa a um átomo de um dado elemento a fim de usá-lo como massa padrão. Vamos adiante. Massa atômica significa peso atômico. Algumas vocês vão ler massa atômica e referindo a mesma massa com peso atômico. Convencionou-se internacionalmente que massa atômica, também designada de peso atômico, é a massa de um átomo em unidade de massa atômica. Okay? Então, uma unidade de massa atômica é definida como a massa igual a 1/12 da massa de um átomo de carbono 12. O carbono 12 é o isótopo do carbono constituído por 6 prótons e 6 nêutrons. Então, algumas definições. Repetindo, o átomo é o nome dado ao formador da matéria, tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que representam o mesmo valor do número atômico, mas diferem no número de massa. Ok? Um exemplo aqui de uma representação de um átomo. Nós temos um núcleo feito de próton e nêutron, e temos os elétrons orbitando. Os prótons são cargas positivas, o nêutron tem carga e o elétron carga negativa. Olhando a tabela periódica, pessoal, quando vocês consultarem a tabela periódica, a gente vai verificar isso aqui. Tem duas nomenclaturas. No nosso exercício aparece isso aqui, número de massa e número atômico. O número aqui, 23, esse aqui é o caso do sódio. 23 e 11. Se a gente olhar lá na tabela periódica, vai aparecer assim, ó, o símbolo químico, o nome, o peso atômico
e o número atômico. Então, o número atômico está nessa posição aqui, quando se apresenta nessa nomenclatura, e o peso atômico está aqui. Okay? Essa é a representação. Então, o sódio é um elemento químico do símbolo Na, possui um número atômico 11, 11 prótons e 11 elétrons, e massa atômica 23 unidades. Se classifica como metal alcalino na tabela periódica e pertence à família 1A. Tabela periódica, mais a gente vai ver um vídeo exclusivo sobre tabela periódica. Essa tabela, aqui está o sódio, indicado, a gente tirou da tabela periódica. Ok? Vamos visualizar um átomo do sódio. Vocês olhando aqui em cima, ele tem 11 prótons e 12 nêutrons. E aqui são os elétrons. Outro exemplo aqui, pessoal, os isótopos de um mesmo elemento possuem abundâncias naturais diferentes, ou seja, são encontrados na natureza em quantidades distintas uns dos outros. Por exemplo, o cloro tem dois isótopos. Tem o isótopo 35 e o 37. A abundância isótopa, o percentual que ele tem aqui, o 35 é 70,76% e o segundo 37 é 24,24%. Aqui está a massa relativa de cada um. Massa relativa de cada um. Na tabela periódica, ele se encontra aqui, nessa posição aqui. O que significa, pessoal? O que significa essa abundância e a massa relativa? Esse número, se olhar aqui na tabela periódica, o número 35,45 não fecha aqui com esses valores aqui, com a massa relativa. Tem 34 e 36. Vamos ver por que isso aí. Porque isso aqui é uma proporção, né? Isso aqui é a massa proporcional, o peso atômico proporcional. Eu coloquei no Excel para mostrar isso aqui, pessoal. 75,76% significa 0,7576. 24,24 significa 0,24, tirando dividindo por 100 isso aqui. Nós vimos que a massa relativa desse isótopo aqui é 34 e desse é 36. Multiplicando isso por isso, dá isso por isso, dá isso, somando os dois dá 35,46. Ou seja, é o valor que a gente encontra aqui. Deu 35,46, 30,45, deu uma pequena diferença. Fiz isso aqui no Excel mostrando. Então, é que alguns elementos, pessoal, da tabela periódica têm mais de um isótopo. Vamos dar uma olhadinha no modo que não tem animação, o átomo do cloro. Ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 7 na terceira camada. A massa atômica é 35,45. Agora, outro exemplo, pessoal, considerando o oxigênio. A massa arredondada que observamos para o oxigênio na tabela periódica é 16 unidades. Vamos ver, 16, o que? 15,999, 16 unidades. É a massa. Sendo esse valor a maior contribuição, 99,75 do isótopo de massa 15,994 unidade, do que seus outros dois isótopos, O17 e O18. Tem 3 isótopos o oxigênio. Aliás, o oxigênio possui 17 isótopos, mas esses aqui são os estáveis. Por isso que a gente considera só esses 3 aqui. Então, o oxigênio encontrado na natureza é composto por 3 isótopos estáveis, o O16, 17 e 18, sendo o O16 mais abundante, com 95 da abundância natural. Ok, pessoal, como vimos que a tabela periódica, 15,999. Vamos visualizar o átomo de oxigênio. Oxigênio, 8 neutro, 8 pró, massa 15,99. Cada isótopo contribui para a massa atômica média com base na abundância relativa. Okay? Multiplicando a massa de cada isótopo pela sua fração de abundância, não em porcentagem, teremos uma contribuição individual de cada isótopo ao valor da massa média, ou seja, aquilo que a gente fez aqui.
nesse Excel aqui. Resumindo, pessoal, na tabela periódica aparecem os valores de massa atômica de cada elemento químico. No entanto, esses valores não correspondem à massa atômica de um átomo, só desse elemento. Okay? A maioria dos elementos químicos é formada por vários isótopos, isto é, por átomos que possuem a mesma quantidade de prótons no núcleo, mesmo número atômico, mas diferentes números de massa, pois possuem quantidade diferente de nêutrons no núcleo. Assim, quando se determina a massa atômica de um elemento químico, deve-se considerar a média ponderada dos isótopos que o constituem, como fizemos ali naquela planilha do Excel. Voltando ao nosso exercício, nosso enunciado, vamos ver como agora com essa revisão que a gente fez, vamos ver se a gente resolve. Convertendo a percentagem em frações, nós tínhamos aqui no enunciado 30, 69 e 30%, ok? Nós temos só dividir por 100 aqui, tem 0,69 e 0,30. A partir das contribuições de cada isótopo à massa atômica. Então, cada isótopo, esses dois isótopos do cobre, com as suas massas atômicas, calculamos a massa atômica média. Ok? Então, nós temos 0,69, a primeira parte, 0,30 aqui. Só multiplicar 0,69 por 62, tiramos aqui, ó, 62 do primeiro isótopo, e 0,30 por 64, que é o segundo isótopo. Ok? 30 vezes 60, 30% disso e 69% disso. Então, a massa atômica do cobre é 63,55 unidades. Visualizando o átomo do cobre, 29 prótons, 35 nêutrons e a massa de 63. Nós já falamos lá atrás do sobrinho do Avogadro e a massa molar. Vamos ver novamente aqui. Então, a unidade de massa atômica representa uma escala de massa relativa adequada para massas atômicas. Ou seja, no sistema de unidades, no Sistema Internacional de Unidades, o mol é a quantidade de substância que contém tantas entidades elementares, átomos, moléculas, outras partículas, quanto existe exatamente 12 gramas do isótopo de carbono. Então, o número do átomo existe em 12 gramas de carbono 12 é determinado experimentalmente. Esse número é designado por número de Avogadro. Esse número aqui que nós já vimos. Em geral, arredondamos o número de Avogadro para 6,022. Esse é o número mais longo aqui e arredondado para 6,022. Assim, um mol de átomo de hidrogênio contém 6,22 vezes 10, 23 átomos de hidrogênio, por exemplo. Conhecendo-se a massa molar e o número de Avogadro, conseguimos calcular a massa de um único átomo em gramas. Um exemplo. Sabemos que a massa molar do carbono 12 é 12 gramas e que existe 6,022 vezes 10, 23 átomos de carbono 12 em 1 mol da substância. Portanto, a massa de um átomo de carbono é dado pela seguinte forma: 12 gramas de átomo dividido pelo número de Avogadro, temos 1,993 vezes 10 menos 23, que subiu para cá. No caso do zinco, pessoal, o zinco é um metal prateado, utilizado na fabricação de latão, liga de cobre e na proteção do ferro contra a corrosão. Quantas gramas de zinco há em 0,356 mol de zinco? Vamos ver a resposta. O fator de conversão necessário para converter mols em gramas é a massa molar. Na tabela periódica encontramos o valor de 65,39 gramas para a massa molar do zinco. Okay? Sabemos que 1 mol de zinco é igual a 65, tirando aqui da tabela periódica, 65,38. Então, sabemos que 1 mol de zinco corresponde a 65,39 gramas de zinco. Ok? Então, fizemos a regra de 3. 1 mol de zinco é 65,39 gramas de zinco.
quanto corresponde a 0,56? Uma regra de 3 simples, só resolvendo aqui, 63 vezes 0,365, dividido por mol de zinco, corta o mol e corta o zinco, ficou 23,21 gramas de zinco. Então, logo, há 23,3 gramas de zinco em 0,356 mol de zinco. É bem simples o cálculo. E o átomo do zinco é esse aqui, pessoal. Pronto, 30 prontos, 35 neutros, massa 65. Por hoje é só.